Graça e paz, alunos e alunas, Pastor Wagner por aqui da Academia Apostólica Via Amor. Hoje tem aula, roda a vinheta. Hoje nós iremos estudar a sequência das cartas ou epístolas pastorais do apóstolo Paulo. Hoje o estudo se deterá na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Essa carta foi escrita quando a vida de Paulo estava quase no fim. Ele apresentava um breve sumário de seu evangelho e pede a Timóteo para que fique ao seu lado. Paulo havia passado por uma audiência preliminar, pois a questão de ter pregado o evangelho surtiu um efeito muito forte e impactou. E a maioria de seus companheiros o havia deixado. Paulo aguardava o seu julgamento final, do qual pouco esperava, senão a morte. Em meio a tais circunstâncias, Paulo dá conselhos úteis a Timóteo, escrevendo seus pensamentos finais, passando a uma espécie de testamento, manifestação última da sua vontade e, obviamente, a transferência de responsabilidade por Timóteo ser considerado de fato um filho especial de Paulo, gerado na fé. O tema é sofrer pela fé. Paulo vai admoestar a Timóteo a aceitar parte dos seus sofrimentos, comprometendo-se inclusive a testemunhar a favor de Cristo e do Evangelho, também a favor da integridade, veracidade do Evangelho pregado pelo próprio Paulo. Timóteo deveria fazer isso seguindo para Roma a fim de ficar ao lado de Paulo até a sua morte. Forma de lealdade para Timóteo era a hora da verdade. Não atender ao chamado de Paulo, envergonhando-se de identificar-se com ele em sua prisão, seria o mesmo que se envergonhar de proclamar Jesus Cristo como seu Senhor. Paulo deixa claro isso no capítulo 2 e ainda os versos 1 e em diante. Aí tem um motivo dessa carta ser escrita. Por que foi escrita? O apóstolo Paulo, já com a idade avançada, como nós falamos outrora, estava próximo do final de sua vida, de seu ministério. Mas o seu desejo ardente era continuar a sua missão. E isso não se apagava dele, não é verdade? Ele estava escrevendo para um dos seus amigos mais íntimos. Aí sim, Paulo, você vai ver com frequência, salientando Timóteo como verdadeiro filho na fé e deixando sempre um tu porém. Eles viajaram juntos, sofreram juntos, choraram e riram juntos. Timóteo é o retrato, ou retratado como um jovem muito novo, enfermiço, ou seja, sempre com alguma enfermidade, tímido, carente de espírito, enérgico. E assim o apóstolo Paulo exorta incisivamente a defender o evangelho, a pregar a palavra de Deus e perseverar na tribulação e cumprir sua missão. Em face da oposição e da perseguição, Timóteo deveria desempenhar o seu ministério sem medo ou vergonha. Embora novo, ele tinha que ter essa autoridade. Agora, o peso está em quando foi escrita. Não há um acordo prévio, mas a gente aqui vai dar a abordagem de um grande ícone da igreja cristã. De acordo com Eusébio de Cesareia, isso mesmo, Eusébio de Cesareia, essa carta teria sido escrita durante sua prisão em Roma, antes de sua eminente execução por ordem do imperador Nero, por volta dos anos 66 e 67 depois de Cristo. Vamos para o esboço? O esboço de 2 Timóteo está no primeiro bloco, introdução, que ele começa, é típico disso, desse estilo paulino de escrever, principalmente nesta carta que goza de uma certa abertura, de uma certa intimidade, não é verdade? Segundo bloco, ação de graças. Terceiro, fidelidade diante das dificuldades. E aí você tem uns subtópicos assim interessantes, devido à natureza da experiência cristã, no capítulo 1, devido à grandeza do Evangelho, devido ao exemplo de Paulo. Aí nós temos o quarto bloco, que é a fidelidade diante das deserções. Primeiro, o exemplo de Onesíforo, e depois também o caráter da obra de Timóteo, a obra redentora de Cristo
E aí nós temos o quinto bloco, a fidelidade diante do erro, o erro doutrinário, o erro prático. Por fim, a gente vai para o sexto bloco, que traz a conclusão típica do apóstolo Paulo no encerramento, onde ele coloca a sua pedagogia aplicado, a instrução, a advertência, a explicação, saudações e uma bênção, obviamente, para que Timóteo desse sequência a esta obra. Esta é a carta de 2 Timóteo, ou epístola de Paulo, né? A segunda epístola de Paulo a Timóteo. Eu espero que você tenha gostado e tenha aprendido. É prático, é rápido, porque você precisa ser instrumentalizado. Olha, e tem aula na próxima quarta-feira e eu te espero aqui nesse mesmo horário nas plataformas digitais da Via Morehouse. Fica com Jesus, até a próxima.